E no vídeo de notícias sobre o Blackpink você vai ficar sabendo: Blackpink pode realmente finalizar o ano de 2021 sem ter lançado nenhuma música. Faltam 2 meses pro ano acabar, será que elas vão ter comeback? Jennie do Blackpink mais uma vez é vítima da mídia tailandesa e acabou sendo colocada em uma situação que ela não tem nada a ver. Novidade, né, pessoal? Blackpink vai renovar o contrato com a empresa? Por que esse assunto divide tanto o fandom Blink? E o que a Lisa tá fazendo na França? Será que ela tá gravando o MV pra Money? Essas e outras notícias sobre o Blackpink você vai encontrar aqui. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, é só se inscrever no canal para você receber mais vídeos na sua timeline. E também me segue lá no Instagram, @leandrinho com um X no lugar do A. Vai lá que eu também falo sobre o Blackpink e a gente interage melhor. Vamos logo para o vídeo de notícias, que eu sei que é por isso que você está aqui. 2021 está acabando, estamos no dia 7 de outubro e o mês está voando. Novembro e dezembro são as nossas únicas esperanças de ter um comeback do grupo, né? Do grupo fazer um comeback entre esses 2 meses. Porém, o debut da Jisoo ainda não aconteceu e nem tem previsão de acontecer. E com isso, as perguntas vão surgindo na cabeça dos fãs. Blackpink ainda vai fazer comeback esse ano? Blackpink vai lançar música em 2021? E o debut solo da Kim Jisoo? Quando vai acontecer? Vai acontecer depois do comeback do grupo ou é antes do comeback? Enfim, são tantas perguntas e tantas questões que é muito difícil de responder todas. Bom, para responder algumas dessas perguntas, uma análise financeira de investidores na Coreia do Sul apontou que o Blackpink não vai ter nenhum comeback em 2021. Ou seja, para quem ainda sonhava com alguma música do grupo ainda este ano, pode desistir. Na lista de informações sobre planos futuros das empresas de K-pop, não consta nenhuma informação ou nenhum plano para o grupo ainda este ano. E também não menciona o debut solo da Kim Jisoo, ou seja, nada por enquanto. O ano tá acabando, então por isso a empresa talvez tenha decidido que não seja o momento ideal para o comeback do grupo ou para o debut solo da Jisoo. Em dezembro é muito incomum que os grupos façam comebacks, porque é um período de férias, é um período onde os programas musicais eles não promovem, é realmente um momento ali que não existe muitos comebacks. E pro comeback do Blackpink acontecer, as meninas precisariam ter finalizado músicas, filmado MV, escolhido figurinos, conceitos e um monte de coisa que só uma programação de comeback pode oferecer. E em 2 meses não dá pra divulgar uma era, então é muito mais provável que o grupo não faça nenhum comeback mesmo em 2021. Como eu falei, são muitas coisas pra fazer, então de outubro até novembro não dá pra ter tudo pronto. Quem sou eu com o comeback do grupo ainda este ano, vai me desculpando, mas as chances disso acontecer são quase inexistentes. A gente vai esperar ali pro início de 2022, que é mais provável. Em 2021 a gente teve o debut solo da Rosé e da Lisa, o que me surpreendeu muito e me deixou muito feliz, claro. E apesar de vermos a Jennie e a Rosé nos Estados Unidos trabalhando com produtores e compositores americanos para o futuro projeto do grupo, tudo indica que a gente só vai ver mesmo o resultado de todo esse trabalho no próximo ano. Mas não dá pra ficar triste, né, pessoal? Como eu falei, tivemos On The Ground, Gone, Money e La Lisa. Então foram 4 músicas, tá tudo tranquilo. E ainda tem a música da Lisa com DJ Snake, Ozuna e Megan. Então a gente tá sim bem alimentado. Ainda tem também o debut solo da Jisoo, que pode acontecer antes do comeback do grupo ou depois do comeback do grupo. Essa informação ainda não foi muito esclarecida para os fãs, mas a gente espera que esse debut saia logo. E como falamos anteriormente sobre contratos, o assunto agora é sério e importante. E aí, Blink, quero ouvir a sua opinião. O Blackpink renova ou não deve renovar o seu contrato com a YG? Leve em consideração todos os descasos e situações horríveis que elas já passaram. E também, claro, a identidade do grupo. Enquanto vocês se decidem aí nos comentários, aqui vai a notícia que a gente já tem sobre essa questão de renovação de contrato. A partir do próximo ano, segundo esse relatório divulgado que não apresenta comeback pro grupo em 2021, o ano de 2022 vai ser um ano bem decisivo para a carreira do Blackpink. É o momento das meninas pensarem e discutirem o futuro do grupo. O contrato do grupo com a empresa vai expirar nos próximos anos, então esse é o momento de renovar. Nós nunca sabemos o que de fato tem nesse contrato delas com a YG, tudo é muita especulação. Mas de uma coisa é certo, pessoal, quando elas renovarem com a empresa, as meninas passarão a ganhar 70% dos lucros de venda de álbuns, singles, turnês e tudo mais. A questão principal é,
Será que o Blackpink vai mudar alguns pontos no contrato delas com a empresa? Por exemplo, ter mais poder de decisão, ter liberdade para terem mais comebacks, liberdade para colaborarem com quem elas quiserem, enfim, essas coisas que a gente sabe que talvez elas não estejam tão livres assim. Será que agora as meninas vão poder decidir essas coisas? Vejamos, o Blackpink é um grupo de sucesso global, então sim, elas têm muito poder e muita influência para decidir o que elas querem a partir de agora, sabe? Se elas querem que o grupo comece a promover mais, se elas querem que a empresa passe a promover muito mais o trabalho delas, então são essas condições, são essas opiniões e cláusulas que podem ser incluídas nesse novo contrato, e outras cláusulas que elas não gostam tanto, elas poderiam repensar isso, né? Tenho certeza que a YG não vai querer perder o grupo que mais lucra na empresa. E caso o grupo não renove, pessoal, talvez seja o fim do Blackpink. É claro que elas podem sim querer continuar fazendo música juntas, mas até que o processo judicial sobre quem fica com os direitos das músicas, sobre o direito do grupo, até que tudo isso seja resolvido judicialmente, serão anos de hiatos. Então, apesar da empresa ser péssima em tudo o que eles se propõem a fazer, o ponto-chave mesmo é elas imporem suas próprias cláusulas no contrato para que elas tenham mais liberdade de participação e controle sobre a imagem delas e do grupo. Então esse é o ponto principal. Mas até lá vai ser muita discussão e com certeza eu vou aqui avisar pra vocês se alguma coisa sair em relação a esse contrato. Se tem uma pessoa que não tem paz nesse mundo, esse alguém é a Jennie. A garota não faz nada, mas o nome dela sempre está envolvido em alguma coisa. Não tem jeito. Dessa vez aconteceu com a mídia tailandesa. O portal de notícias Thai Inquirer fez um artigo falando sobre toda a situação da Lisa e da má administração que a empresa tem tido com ela. Porém, o problema nisso foi quando a equipe do portal compartilhou a informação no Twitter. Eles usaram o hashtag Jennie e, como eu falei, o artigo não menciona a Jennie, porém ao usar o nome da Jennie no Twitter, isso pode levar uma onda de hate pra ela e eu vou explicar o porquê. Primeiro, estamos em uma geração que não abre o link das matérias para ler a notícia completa. É uma geração que consome informação apenas pelo título da matéria. É a geração fake news. E 2, com o nome da Jennie no tweet, isso pode levar as pessoas a pensarem que a Jennie talvez tenha alguma coisa a ver com isso e que a Jennie é a principal culpada dessa má administração da empresa com a Lisa. E a gente sabe que não é assim, porque a Jennie não tem nada a ver com isso. Enfim, vocês sabem como a mente das pessoas funciona. Isso é muito negativo pra Jennie. Em resposta a toda essa manifestação dos fãs que eles fizeram no Twitter, subindo hashtag, mandando mensagens para a Thai Inquirer, eles acabaram que zombando da situação. O editor do portal de notícias zombou da situação e falou que só vai pedir desculpas por ter envolvido a Jennie nisso se a conta do portal bater 100 mil seguidores. E aí vocês veem o nível de profissionalismo. Depois ele ainda ficou zombando da situação com um colega de trabalho, e esse colega declarou que nem conhecia a Jennie, sendo super ignorante, e isso acabou irritando ainda mais os fãs. Não é a primeira vez que o nome da Jennie é manchado pela mídia internacional. Pode não parecer grande coisa para muitas pessoas, pois a Jennie é uma celebridade, uma profissão em que essas coisas estão meio que normalizadas. Só que nem tudo o que se espera que aconteça está correto e deve permanecer como está. Como eu falei, envolve o nome dela e isso fere a ética, né, pessoal? Por favor. Parece que finalmente sabemos o motivo da viagem da Lisa para Nice, na França. Muitos fãs esperavam ver a Lisa na semana de moda em Paris, mas não aconteceu porque ela foi direto para Nice, que também é na França. A Lisa encontrou a mãe dela no aeroporto de Nice, porque a gente ficou sabendo porque alguns fãs postaram fotos desse momento. A Cher Sheer, coreógrafa e amiga da Lisa, está também em Nice, e inclusive ela postou foto da Lisa no Instagram. E agora saíram filmagens de pessoas que viram bandeiras da marca Celine e da bandeira de Nice, da França. E eles estavam filmando alguma coisa, meio que um desfile que estava acontecendo ali. E essa é a mesma cidade que a Lisa está atualmente. E cara, na letra de Money, a Lisa faz menção a Celine. Então talvez ela esteja filmando um MV para Money, ou a Lisa esteja participando de uma próxima campanha da marca Celine. Qual é a opinião de vocês? O que vocês acham disso? É MV para Money ou campanha da Celine? Bem como falamos sobre a Lisa, você ficou sabendo que o CEO da Bulgari revelou uma verdade chocante sobre a Lisa? Sim, a Lisa foi restrita de fazer algumas coisas e algumas campanhas da marca porque a YG proibiu.
e isso revoltou os fãs. Para entender toda essa situação, é bom você assistir o vídeo que está na sua tela de recomendação, porque lá eu faço todo um resumo dessa treta. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.